Olá! É quase certo que temos um destes no bolso e, ao mesmo tempo, muitos de nós queremos um futuro mais verde. E se estas duas coisas, aparentemente tão distantes, estiverem ligadas por um preço? Um preço oculto no qual raramente paramos para pensar? É isso que vamos descobrir hoje. Então, o que é que um smartphone tem em comum com uma zona de guerra? Parece uma pergunta sem sentido, não é? Mas a ligação não só existe, como é terrivelmente direta e está escondida bem aqui, nos materiais que fazem estes aparelhos funcionar. Para percebermos essa ligação, temos mesmo de olhar para dentro dos nossos aparelhos. Vamos espreitar os ingredientes invisíveis que dão vida a este mundo conectado em que vivemos. E um dos principais é este aqui, o coltan. O nome pode não ser familiar, mas é a grande razão pela qual os nossos aparelhos são tão pequenos e tão potentes. É do coltan que se extrai o tântalo, um metal com uma propriedade incrível. Resiste a temperaturas altíssimas. Pensem nisto. Sem ele, um smartphone simplesmente sobreaquecia. É, no fundo, o super-herói anónimo da tecnologia moderna. Claro que o coltan não está sozinho nesta história. Dentro de um único telemóvel temos o estanho, que serve de solda para os circuitos, o tungstênio, que o faz vibrar, o ouro, que reveste as ligações, e o cobalto, que é essencial para a bateria. Cada um deles tem uma função que não pode falhar. E isto leva-nos à pergunta inevitável: de onde é que vêm estes materiais todos? Ok, então vamos lá fazer a viagem ao contrário. Vamos seguir o rastro destes materiais, desde a loja até à fábrica e da fábrica até o sítio exato do planeta de onde foram arrancados. E essa viagem leva-nos até aqui, à República Democrática do Congo. E os números falam por si. Cerca de 40% de todo o tântalo do mundo e mais de 60% do cobalto vêm desta região. É sem dúvida o epicentro global para estes recursos tão vitais. Mais de 4 milhões. É um número que é quase impossível de imaginar, não é? Este é o número estimado de pessoas que morreram no conflito da República Democrática do Congo. E é precisamente aqui que a nossa pergunta inicial, aquela sobre o smartphone e a zona de guerra, encontra uma resposta absolutamente terrível. A procura mundial por estes minerais está, infelizmente, ligada de forma direta a esta guerra. O sociólogo Fabien Lebrun descreve isto na perfeição. É uma economia de guerra. E a canção, não estamos a falar de um conflito que acontece por acaso perto das minas. Não. A própria mineração tornou-se o combustível que alimenta e financia o conflito. E o sistema é brutalmente simples e eficaz. Grupos rebeldes, como o conhecido M23, tomam o controle de áreas de mineração inteiras. Em sítios como Rubaia, eles basicamente cobram um imposto sobre cada quilo de mineral que sai da terra. A ONU chegou a dizer que eles criaram uma espécie de administração paralela para gerir o negócio. E claro, esse dinheiro vai diretamente para comprar armas e pagar aos combatentes, o que só perpetua este ciclo de violência. Bem, mas se acham que este problema se fica pelos telemóveis e portáteis, desenganem-se. Na verdade, ele está no centro de um dos nossos maiores e mais importantes objetivos como sociedade: a transição para as energias verdes. E é aqui que entramos num paradoxo gigante. Queremos um futuro com carros elétricos e energias limpas, certo? O problema é que, para lá chegarmos, a procura por minerais como o lítio e o cobalto vai disparar. Estamos a falar de um aumento que pode chegar aos 500% até 2050. E a extração destes materiais causa exatamente os problemas ambientais e sociais que a transição verde quer supostamente resolver. É uma contradição enorme. Como é que se sai disto? E não pensem que isto é um problema que só acontece longe. Aqui mesmo, em Portugal, estamos a viver este dilema na pele. O nosso país tem as maiores reservas de lítio da Europa, um mineral fundamental para as baterias dos carros elétricos. Só que os projetos para a sua exploração, muitas vezes em minas a céu aberto, estão a gerar uma oposição muito forte por parte das comunidades locais, como em Covas do Barroso, que temem, e com razão, a destruição de ecossistemas e a contaminação das águas. Ora bem, um problema com esta dimensão global tem de ter uma resposta, claro. Então, o que é que o mundo está a tentar fazer para trazer um pouco mais de transparência a esta indústria tão opaca? O primeiro grande passo foi, de facto, criar uma definição legal. Surgiram leis importantes, como a Lei Dodd-Frank nos Estados Unidos e regulações na União Europeia, que criaram o conceito oficial de minerais de conflito. O objetivo era simples: forçar as empresas a olhar com muito mais atenção para as suas cadeias de abastecimento. E essa legislação foca-se sobretudo em 4 minerais-chave que ficaram conhecidos pela sigla 3TG. Estamos a falar do estanho, do tântalo, do tungstênio e do ouro, que em inglês começam todos por T ou G. A ideia é conseguir rastrear estes materiais desde a mina até ao produto final, para tentar cortar as fontes de financiamento dos grupos armados.
Para ajudar as empresas a fazer este trabalho, que é super complexo, a OCDE criou um guia prático com 5 passos. E a ideia central aqui não é simplesmente boicotar uma região inteira. É mais sofisticado do que isso. O objetivo é criar um processo de investigação, uma due diligence responsável, para que as empresas possam ter a certeza de que o dinheiro delas não está a financiar a guerra. E é aqui que a coisa se torna realmente complicada. Porque uma solução à primeira vista óbvia, como boicotar todos os minerais do Congo, podia ter consequências desastrosas. Podia deixar milhares de minerais legítimos sem sustento e, pior ainda, empurrar todo o comércio para o mercado negro, o que tornaria o rastreio impossível. Por isso é que o foco tem de ser na transparência e não num boicote cego. Ok, temos leis, temos guias, temos recomendações, mas será que a mensagem está mesmo a passar? E principalmente, será que está a chegar às pessoas que estão literalmente a construir o nosso mundo digital? Bom, a resposta é surpreendente. Pois bem, um estudo feito a cientistas da computação e engenheiros revelou uma coisa incrível. Quase todos sabiam que se usa ouro nos aparelhos eletrónicos, mas uma grande parte deles não fazia a mínima ideia de que os outros 3 minerais de conflito, o estanho, o tungstânio e o tântalo, também eram usados nos produtos que eles próprios ajudam a criar. E o mais espantoso vem a seguir. Quando a pergunta passou para os impactos sociais e ambientais da extração destes minerais, o desconhecimento era ainda maior. A esmagadora maioria admitiu que não estava nada familiarizada com as consequências reais do seu trabalho no terreno. Isto mostra-nos que há aqui uma desconexão fundamental. As mesmas pessoas que estão na linha da frente a desenhar e a construir o nosso futuro digital, muitas vezes não têm consciência dos alicerces, da base material sobre a qual todo o seu trabalho assenta. No final de contas, tudo isto deixa-nos com uma pergunta que é, ao mesmo tempo, simples e muito difícil. Se a nossa tecnologia mais avançada e a nossa tão desejada transição verde dependem de materiais que alimentam guerras e destroem ecossistemas, então, o que é que significa realmente ter um futuro limpo? E talvez a resposta esteja mesmo aqui. A verdadeira revolução, a verdadeira inovação, não vai ser apenas tecnológica, vai ter de ser, acima de tudo, ética. E se calhar, o grande desafio da nossa geração é precisamente este: descobrir como construir o futuro sem, com isso, destruir as comunidades do presente. Obrigada por nos terem acompanhado nesta reflexão.